Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma live no canal A Era do Avatar. Hoje estamos recebendo o professor Alexandre Campelo. Vai nos trazer aqui o encontro de Paramahansa Yogananda com o seu mestre, Sri Yukteswar. Isso é interessante. De pronto, eu vou rodar a nossa vinheta para que a gente já inicie a live. Gente, eu vou falar um pouco aqui sobre o nosso convidado de hoje, que é o professor Alexandre Campelo, para que as pessoas que ainda não têm assim, noção de quem se trata, passem a saber a quem estão vendo e escutando. Alexandre Campelo é escritor, autor de 3 obras voltadas para o diálogo interreligioso, que são: primeiro, o cristianismo original e a unidade das 5 religiões. Segundo, Francisco, o grande yogi de Assis. E terceiro, o encantador de pessoas, viagem mística aos contos e histórias da Índia. Ele tem formação em pedagogia e pós-graduação em teologia. Campelo também é Kriyaban, discípulo de Paramahansa Yogananda e cofundador da Escola de Yoga do Lago. Bom, esses são os predicados, alguns poucos predicados do nosso convidado. Seja bem-vindo, professor Alexandre. Boa noite. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez, com essa sua inesgotável boa vontade com o canal. O canal ele é muito grato. Sempre minha, Betinho. E o canal ele é muito grato, porque você está conosco desde o início. Foi lá por volta de setembro de 2021. 21 ou 20? Ah, tá. O ano eu não vou Acho lembrar agora, 20, mas já tem um tempinho mesmo. Acho que foi 20. Com o Palmeirim. Palmeirim, Fazendo a dupla com o Moacir, Palmeirim. você fazia aquela dupla. É maravilhoso fazer lives com o Palmeirim. Então, para nós é uma alegria ter a oportunidade. Só um segundo que eu vou deixar você se apresentando aqui, vou tirar meu som, que eu preciso silenciar o meu som e meus cachorros aqui. Aqui também é a mesma coisa. Namastê, queridos, boa noite, Om Sairam. Bom, hoje nós daremos início ao capítulo 10 da autobiografia de um yogi de Paramahansa Yogananda, editora Self-Realization Fellowship. E eu sempre tenho que repetir e repetir. Não fiquem somente nestas lives. Eu não tenho a capacidade de trazer o que Yogananda escreveu. Inclusive é dito por aqueles que já leram, e sei que muitos daqui já leram a autobiografia, que é um livro que transforma as nossas vidas, transforma as nossas almas. Certa vez perguntaram a ele: por que, mestre, o seu livro transforma tanto as pessoas? E ele respondeu: o meu espírito está neste livro. Ele escreveu não somente a autobiografia, mas todas as obras que ele escreveu foi sempre em estado de êxtase, em estado de samadhi, em percepção direta de Deus o tempo todo. E os discípulos que o conheceram e que presenciaram isso afirmaram: a energia onde Yogananda estava escrevendo era tão poderosa, o ambiente se enchia de uma aura de amor tão grande que um de seus discípulos o batizou de Premavatar, encarnação do amor divino, porque quando ele entrava em êxtase, quando ele entrava em samadhi, o ambiente se enchia de amor, de uma energia de amor incondicional. E hoje eu vou pedir a permissão do Betinho e a permissão de vocês, porque eu vou iniciar contando um pequeno trecho do capítulo 10, mas a outra parte, a maior parte, eu terei de ler. Eu vou ter que ler a partir da página 108, porque
porque aqui essas palavras dele, não é, contadas por ele, do encontro dele com seu maior, com seu mestre, na verdade, com o seu texto, não o maior mestre, mas o seu mestre, é algo que somente ele mesmo, somente nas palavras dele, eu sou incapaz de contar o que Yogananda conta. Então, quando chegar mais ou menos próximo do momento em que ele vai encontrar Silkteso, eu lerei. Poderei tecer alguns comentários, vocês podem fazer perguntas, mas eu terei de ler, porque a energia dele, a vibração dele, e para também sentirmos a personalidade de Yogananda. Yogananda, ele tem uma mescla, a personalidade de Yogananda, inclusive Daya Mata, sucessora dele, Daya Compaixão, Mata Mãe, Mãe de Compaixão, ela dizia, a personalidade de Paramahansa Yogananda é uma mescla de amor, não é, amor divino, amor incondicional como de uma mãe, força também, uma personalidade forte, é quase paradoxal, mas é uma mistura de amor, força, muita força espiritual, ou seja, ele tinha um poder de volição, um poder de vontade, isso está presente na escritura, na autobiografia. Quando lemos a autobiografia, isso fica evidente. Muito bom humor, ele era muito bem-humorado, inclusive ele dizia, Deus é a alegria eternamente renovada. E o Kteso, o mestre dele, afirmou, um santo triste é um triste santo. A realização divina é o funeral de todas as tristezas. Então Deus é a alegria eterna. Mas ele era feliz, alegre, bem-humorado, cheio de amor por todos os seres, por todas as pessoas, e ao mesmo tempo forte, de personalidade forte, dependendo do momento. E isso nós percebemos nas escrituras, nos escritos dele. Fica bastante evidente esse bom humor, essa força de vontade, essa volição, porque sem força de vontade, sem volição, não realizamos Deus. O homem e a mulher santos são pessoas de personalidade forte. Personalidade forte não significa sair por aí batendo nos outros. Não é isso. Personalidade forte é saber o que você quer. É ter um alvo, é ter um objetivo. E nada e ninguém, nenhuma adversidade serão capazes de impedir que você consiga o que você deseja. E o santo, qual é o alvo dele? O que ele quer? Deus. O que o santo quer, que o santo almeja, tudo que ele deseja nesta vida é realizar Deus. Então, aconteça o que acontecer, ninguém, nada pode impedir que ele consiga isto. Por quê? Por causa de seu poder de vontade, de sua volição. O capítulo começa, esse capítulo 10, cujo título é O Encontro Meu Mestre, Suyukteso. Ele começa falando a respeito de sua formação do segundo grau, né? o ensino médio, quando ele termina o secundário. E começa com... Betinho, se você puder colocar aqui os slides, começa com esta frase. Aqui é Yogananda, aos 17 anos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aos 17 anos de idade. Até a live passada, nós falamos de Yogananda ainda criança. Ele ainda era criança. Agora chegamos à fase da adolescência, já entrando para a fase adulta, aos 17 anos. E o capítulo 10 começa com esta frase que ele disse que foi de um livro que ele estava lendo e ficou decepcionado quando leu esta frase do livro. Ele não disse que livro foi, mas estava escrito: a fé em Deus pode produzir qualquer milagre, menos um, passar num exame sem ter estudado. Quando ele leu essa frase, ele fechou o livro decepcionado e disse para ele mesmo: esse autor não conhece Deus, esse autor não sabe que aquele que ama a Deus verdadeiramente, aquele que está unido ao Senhor, nada é impossível para ele, nada.
Isso nos lembra aquilo que Jesus afirmou: se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte que saia daqui e vá para lá, e assim será. Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, o que Jesus quis dizer com isso? O que é a fé? Yogananda deixou claro que fé não é mera crença. Não basta crer. Fé, Shraddha, é realização divina. Se a nossa realização for do tamanho de um grão de mostarda, queridos, para quem não viu, é desse tamaninho assim, grão de mostarda. Então, parafraseando Jesus, se a tua realização divina, ou seja, a sua conexão com o divino, com Deus em você, for do tamanho de um grãozinho de mostarda, direis a este monte, saia daqui e vá para lá, e assim será. Então somos poderosos, somos seres poderosos, somos deuses, somos filhos de Deus. Jesus também deixou claro isto. A quem desejais apedrejar, quando os fariseus que pegaram em pedras para apedrejar Jesus, e ele disse, não está escrito, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, desejais me apedrejar por afirmar a minha filiação com o Pai? Sois deuses. O que ele também ele afirmou, o que eu fiz vocês também podem fazer, e coisas maiores do que estas podeis fazer. Somos deuses. Deuses quer dizer filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Todo o poder está dentro de nós. Então, fé é autorrealização. Swami Vivekananda, ele dizia, fé também, o que é autorrealização? Oja Shakti. Oja Shakti, energia divina, energia vital. Vivekananda dizia, não adianta você apenas crer se você não tem energia. É a mesma coisa que Yogananda falou sobre realização. Energia. Ojas Shakti. Energia divina. Por isso a importância de Brahmachari, como nos ensina Patanjali. A preservação da energia. Se você tem energia preservada, energia vital, Ojas Shakti, acumulada no cérebro, você tem grande poder, vitalidade, força de vontade, poder de volição e até poder de produzir milagres. Oja Shakti é como se fosse, em verdade, dinheiro no banco. Se você vai ao supermercado para comprar uma abóbora e não tem dinheiro, você volta de mãos vazias. A mesma coisa ocorre no mundo espiritual. Oja Shakti, energia. Se você não tem energia, você fala, Senhor, faça, por favor, por amor, faça tal coisa por mim, preciso de tal coisa, Senhor, estou passando por tal e tal dificuldade, me ajude. Mas você não tem energia vital acumulada, não tem Oja Shakti, não tem Punya Karma. Se você não tem Punya Karma, Oja Shakti, energia vital, é como você chegar ao supermercado e para comprar a abóbora e você não tem dinheiro. Funciona desta forma, queiramos ou não. Isso não são palavras de Alexandre Campelo. Swami Vivekananda, Paramahansa Yogananda, muito provavelmente Satya Sai Baba, afirmaram isto. Energia vital. Sem energia vital você não pode produzir milagres. Sem energia vital você não tem condições de mover montanhas. Porque a sua fé é menor do que um grão de mostarda. Então, se você tiver energia vital do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, saia daqui, assim, e ele irá para lá. Assim será. Por isso, Yogananda, ao ler esta frase, ele disse com ele mesmo, com seus botões, este autor não conhece a Deus, não sabe o que está dizendo. E ele, então, nesse período que ele estava, ele não gostava, na verdade, Yogananda, quando adolescente, quando jovem, ele tinha um problema. Ele não gostava, não sei se isso é um problema ou uma bênção em determinados momentos. Ele não gostava de estudar. Tudo o que ele fazia, o que ele queria,
era buscar a Deus. E ele, o tempo todo que ele tinha era buscando a Deus. Inclusive o seu pai, o Bhagabhat, às vezes chamava a atenção dele. Você faltou a aula hoje, está faltando muitas aulas. Eu quero que você se forme, que você, não é, cumpra os estudos, que estude, que se forme. É importante para o seu futuro, para a sua vida. Yogananda, ele ia para os ghats de banho, praticando meditações. Inclusive, ele fala aqui na autobiografia, em meio aos cadáveres, o que para o ocidental pode parecer muito estranho. Como assim? Queridos, a meditação nos ghats de banho, ou nos lugares, os crematórios na Índia, são uma forma de aparigraha, de treinar o desapego. Existem pinturas de São Francisco de Assis, de santos cristãos, São Francisco de Assis, São Bento de Núrcia, Santo Antão, com crânios humanos. Se vocês colocarem no Google, pesquisarem, coloque lá no Google São Francisco de Assis, vocês encontrarão imagens, pinturas, iconografias de São Francisco segurando um crânio humano. Por que isso? Desapego. Então, meditar nos lugares de cremação, nos crematórios, é uma prática yogi de desapego, de você treinar o desapego, saber que este corpo é temporário. Ele não vai durar para sempre, não dura a eternidade. O que dura a eternidade não é o corpo é pó, como inclusive está também lá no Antigo Testamento. O pó voltará ao pó, o sopro. O Rua volta ao espírito, porque é espírito, e nós somos espírito, nós somos almas imortais e indestrutíveis, o Atma, nós somos Atma. Então, treinar o desapego ao corpo, treinar o desapego a esta existência, a esta vida passageira, é parte do treinamento do yogi. Sem esse treinamento de desapego, nós não evoluímos, nós não despertamos, nós não estamos praticando o nosso verdadeiro sadhana. E é interessante na vida de Yogananda que, apesar de ser ele esse ser sagrado, esse ser divino, esse avatar, não é reconhecido desde pequenino como um avatar, uma encarnação divina, ele tinha um lado humano muito poderoso. Ele era humano, muito humano. Inclusive, ele fala ali no início da autobiografia de um yogi do apego que ele desenvolveu por seus irmãos mais novos, o amor que ele tinha por seus irmãos depois que sua querida mamãe faleceu, né, que ela deixou este mundo. Ele se apegou muito ao pai, à figura do pai, e ele diz, inclusive, que Bhagabhat, seu pai, quando a mãe faleceu, deixou essa terra, ele assumiu uma postura pai que era ao mesmo tempo do pai masculino e feminino. Ele tinha ainda a disciplina do pai, que é inerente, né, ao pai, é uma das características divinas do sagrado masculino, e tinha as qualidades também da mãe. É como se ele assumisse o papel da mãe que faleceu. Então ele passou a ter uma disciplina que era, de certa forma, mais adocicada, amorosa com os filhos. E Yogananda, né, Mukunda, ele se apegou muito ao pai e aos irmãos. E ele conta que nesse período em que ele tinha dificuldade com os estudos, porque ele só queria meditar, ir para lugares de meditação, não ia para a sala de aula, uma verdadeira aversão aos estudos acadêmicos, ele também percebeu esse apego e ele, por desejar amar a Deus e buscar a Deus e levar essa vida apenas para Deus, ele se inscreveu em um ashram nessa idade, nessa fase dos 17 anos, ele adentrou esse templo, esse ashram, e quando ele percebeu que deveria deixar a família, deixar o pai, né? Porque o monástico ele vive só para Deus, ele tem que esquecer a família. A ordem de Shankar, de Adi Shankaracharya, a ordem dos Swamis.
É o desapego total à família, é o desapego total ao corpo, a si mesmo, ao ego. Se não destruímos o ego, não realizamos o Buda, o Atma, que é Deus em nós. Isso é dito no budismo também. É necessário esvaziar a consciência do ego para que o Buda possa vir, para que o Buda possa preencher a consciência do Buda, a consciência de Atma ou a consciência do Cristo possa preencher aquele espaço vazio. E ele percebeu então o apego que ele tinha ainda pelo pai e pelos irmãos. Ele foi para o seu quarto, se trancou no quarto e começou a chorar. Veja um lado humano de Yogananda, chorar muito. Ele diz que foram 2 horas de choro, chorando antes de ir para o ashram, chorando de saudade de seu pai e de seus irmãos, o lado humano. Isso me lembra também que a própria Igreja Católica, quando fala a respeito de Jesus, né, houve um período, um concílio, chamado Concílio de Calcedônia, que ocorreu no ano 451, né, depois de Cristo. Nesse concílio da Calcedônia, eles se reuniram, o clero se reuniu para discutir a natureza de Jesus, se ele era homem ou se ele era Deus, ou ambos. E eles chegaram à conclusão que foi chamada de união hipostática. A união hipostática significa que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Eis aí o Avatar. Esse é o Avatar. 100% homem, 100% humano e 100% Deus ao mesmo tempo. Então, o Avatar, ele é humano, ele é de carne e ossos. Ele tem sentimentos humanos. Senão Jesus não teria sido tentado no deserto. Se ele foi tentado no deserto, não é, por Satã, Maya personificado, 3 vezes, é porque havia um lado humano em Jesus. Havia fome, ele sentiu fome depois de 40 dias em jejum. Jesus sentiu fome. O que foi que Maya, a Prakriti, não é, fez, personificado na forma de Satã para Jesus? Você não é o Filho de Deus? Transforma estas pedras em pães. E Jesus respondeu: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra, o verbo. Oh, amém. O verbo que sai da boca de Deus. Ele foi tentado 3 vezes no deserto, foi tentado no Horto das Oliveiras, quando suou sangue. Ali foi o lado humano de Jesus. Foi tentado na cruz. Na cruz, o humano de Jesus, houve um momento de tamanho sofrimento que o humano em Jesus gritou: Eli, Eli, lama sabachthani. Elias, Elias, por que me abandonaste? Ali foi o lado humano de Jesus. Um avatar. Então o Avatar é humano e divino. Yogananda dizia que era muito difícil, porque desempenhar esse papel é quase paradoxal. Você tem o humano e o divino. Você tem a percepção do seu corpo que sofre, que fica doente, que adoece, que se for fincado um prego, como no caso de Jesus, dói. Dói, é o lado humano, e muito. E ao mesmo tempo tem o lado divino, a percepção divina da onisciência, onipresença, a capacidade de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, de estar em todos os lugares. Houve uma palestra de Yogananda, já depois de adulto, já nos Estados Unidos, aqui na América, né? E ele disse: eu conheço o pensamento de cada um aqui presente, o auditório lotado, e isto não é telepatia. Eu estou em vocês. Eu estou em vocês. Isso é muito forte. Eu estou em vocês. Então, ao mesmo tempo que ele vivia a vida dele como Yogananda, o corpo humano Yogananda, ele estava paradoxalmente em todos. Existe um livro apócrifo que é o Apocalipse de Pedro. É o Apocalipse apócrifo de Pedro.
em que ele diz que Jesus na cruz, ele sentia as dores, o lado humano de Jesus, o ego, sentia as dores da crucificação, e o lado divino observava do lado de fora a crucificação como um filme e ria. Isso é difícil para nós compreendermos. Como é possível isso? Talvez só quando chegarmos lá é que realmente compreenderemos, porque por meio do racional, esses paradoxos, a física quântica tenta, né? Tenta explicar esse paradoxo da onda-partícula, como a partícula pode funcionar ao mesmo tempo, dependendo do observador, ela é, se você lança um elétron, por exemplo, né, neste quarto aqui, se coloca, traz um contador Geiger, você sabe onde a partícula está. É como se ela se corporificasse. Mas se você tira o contador Geiger, ela se transforma em ondas não quantificáveis. É um paradoxo. A realidade é assim. Os patra ou anu, os átomos, as partículas subatômicas, nada mais são que a avidya, a ignorância. E o conjunto delas forma Maya, a matéria. Maya, a ilusão cósmica. Mas é pura ilusão, é Maya. E, no entanto, vocês estão me vendo aqui. Vocês estão vendo filmagens, estão vendo o computador, ou o celular. Vocês têm corpos, vocês estão me ouvindo. Isso tudo é matéria, mas a matéria é ilusória, é ilusão pura, é algo paradoxal. Nós estamos em algo que é uma espécie de filme da mente divina, da mente cósmica. E parece real, mas não é. Apenas parece. Como Yogananda também, certa vez, reunido com os discípulos, em um círculo, de repente ele começa a rir. E os discípulos perguntam a ele, mestre, o que houve? Né? Qual foi a piada? E ele disse, não acreditem nisto aqui. Isto aqui é a brincadeira, é a lila da Mãe Divina, ela está brincando com vocês, não é real. E então fecha os olhos, novamente em êxtase, ele começa a chorar muito. Os discípulos aí que não entenderam mais nada. E agora, mestre? Primeiro o senhor estava rindo, agora está chorando, o que houve? E ele disse, do lado de cá, parece real. O sofrimento parece real. O que vimos acontecer no Rio Grande do Sul, o que vimos acontecer no mundo quando a natureza em fúria, né, um furacão e assim por diante, um terremoto, um maremoto, uma erupção vulcânica que já destruiu cidades no passado e pode acontecer agora também no presente, quando vemos a fúria da natureza, a força de Shiva, não devemos temer estas coisas porque não somos corpos. Deus, Shiva, a energia da natureza, Prakriti, não nos vê como corpos, mas como energia. A energia precisa ser trabalhada de uma forma ou de outra. Mas é paradoxal, porque pensamos, onde está o amor de Deus? Então Deus não ama a humanidade, ele ama e muito. A questão é que ele vê além do corpo. Não somos corpos. Shankara, Adi Shankaracharya, cantava isso. Nascimento, nem morte, nem casta eu tenho, pai e mãe, não tenho também. Intelecto, nem mente, nem ego, nem tita, céu, nem terra, nem metais eu sou ele. Eu sou ele, eu sou felicidade infinita. Ele quem? O Atma, a alma imortal e indestrutível, que não pode ser molhada, que não pode ser queimada, que não pode ser perfurada por arma alguma. O corpo é passageiro, o corpo vai deixar, vai se desintegrar. Então, por isso, o yogi tem de meditar nesses lugares, para se desapegar dos sentidos, se desapegar do corpo. Não significa que ele deixará de amar a sua família, de cuidar de sua família, mas ele tem que aprender a cuidar da família sem apego. Por quê? Porque um dia todos sairão daqui. Certa vez, Yogananda, andando com os discípulos lá nos Estados Unidos de carro, Deus falou com ele,
disse a ele: observe todas estas casas por onde vocês estão passando. Ali existem famílias dentro destas casas. Daqui a 100 anos, nenhuma mais estará ali, estará tudo mudado. As ruas estarão mudadas, as casas talvez não serão as mesmas, e não serão as mesmas famílias. Em apenas 100 anos. Então tudo passa. Mas como Teresa de Ávila, né, a doutora da igreja, dizia, tudo passa, mas a quem Deus tem, somente Deus basta. Tudo passa. Então devemos nos apegarmos a Deus, 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 e somente Deus, nada mais. Tudo passa, todo o resto passa. E ele então, preocupado com as suas provas, com temor de não passar nas provas, mas ao mesmo tempo confiante por causa de sua realização, de sua fé. Ele sabia que Deus de alguma forma iria ajudá-lo, mesmo sem ter estudado. Ele vai uma vez, certa vez, para a escola e um de seus amigos, que era grande estudioso, Nantu, ele vê o Mukunda e diz: oh, Mukunda, você está aqui como um visitante. E ele confirma: sim, verdade, Nantu. Sou apenas um visitante na escola. E o Nantu, movido por uma certa compaixão, por amizade, né, a Mukunda diz a ele: não se preocupe, eu vou te ajudar. E chamou o Mukunda para um dia para eles irem estudar. E Nantu passou todo o conhecimento que ele tinha para Mukunda. Mas quando tarde da noite, já mais de 10 da noite, que Mukunda volta para casa, ele lembra: Nantu me explicou, me trouxe muito conhecimento, mas esqueceu do sânscrito. Esqueceu de me ensinar sânscrito, e na prova haverá questões de sânscrito. No dia seguinte, sem preocupação, né, foi novamente para os seus lugares de meditação. Ele vê no meio do mato umas folhas e ele tem a intuição de pegar aquelas folhas, e havia ali uma espécie de poema em sânscrito. Ele pede a um erudito em sânscrito que leia para ele aquele poema, explique o que está ali, e aquele poema ajuda ele na hora da prova. E ele então consegue passar na prova. Ele retorna para casa feliz pelo milagre, não é? Primeiro ele havia lido ali aquele autor que disse que havia um milagre que Deus não faria, passar alguém em provas sem ter estudado. E ele então ri desse autor e diz essas palavras: eu apenas aumentaria a confusão deste indivíduo, né? Provavelmente alguém que não tem uma fé grande, se lhe contasse que meditar em Deus entre cadáveres, né, nos crematórios, é um atalho para o diploma da escola secundária. A fé. Então, a fé, como Yogananda explicou, como Vivekananda também afirma em seus textos, em seus livros, não é simplesmente crença. Crer é pouco. Crer é muito pouco. É necessário realização divina. Realização divina, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, como afirmou Jesus. Não é necessário muita realização para mover montanhas. Talvez a humanidade de hoje, a nossa fé seja menor do que um grão de mostarda. Precisamos trabalhar mais, meditar mais, conectar nossas mentes, nossos corações com Deus mais e mais. Yogananda também dizia: medite o máximo que você puder hoje, pois você não sabe se estará vivo amanhã. Então faça o máximo hoje, medite o máximo hoje. Não deixe para amanhã. Esse grande ser sagrado, Sukteswar, aqui essa imagem foi quando Yogananda retornou à Índia, né, porque em 1920 ele veio da Índia para os Estados Unidos e permaneceu 15 anos longe de seu guru, de seu grande mestre Sukteswar.
Em 1935 ele retornou para visitar Suyukteso. Essa imagem de já 15 anos depois de ter ido para os Estados Unidos, já cheio de discípulos nos Estados Unidos, lotando auditórios, inclusive falando até a congregações cristãs. Ele falava a cristãos de Jesus, sendo ele um yogi da Índia. E antes disso, ainda nesta época, aos 17 anos, ele entra para um mosteiro, um ashram na Índia, do Swami Dayananda. Mas ele sabia que Dayananda não era o mestre dele. Não era o mestre dele. O mestre dele viria depois. Ele tinha essa consciência. E lá nesse mosteiro de Dayananda, Yogananda tinha algumas dificuldades, porque eles não meditavam nesse ashram em Calcutá. Eles não praticavam a meditação. E Yogananda queria meditar. Como não meditavam e também praticavam jejum, e ele não estava preparado para os jejuns que praticavam naquele ashram, ele começou a se decepcionar com o ashram. E aí eu vou ler para vocês a partir daqui, no momento em que ele estava já há muito tempo em jejum, isso Yogananda, em jejum, morrendo de fome. Eu vou ler para que vocês tenham uma noção, uma ideia desse bom humor, como ele escreve de forma bem humorada, mostrando o seu lado humano. Yogananda mostrando o seu lado humano, a partir da página 108. Ele diz: eu estava à beira de um colapso de fome. Meu jovem estômago, desabituado à privação, protestava com vigor corrosivo. Imagens de vítimas da fome que eu tinha visto repassavam diante de mim como almas penadas. A próxima morte por inanição em Benares deve acontecer agora mesmo neste eremitério, pensei. O iminente desastre foi sustado às 21 horas. A convocação para a ambrosia, a lembrança daquela refeição noturna permanece nítida em minha memória, como a que temos das horas mais perfeitas da vida. A absorção intensa não me impediu de observar que Dayananda comia distraidamente. Ele havia acabado de chegar de uma viagem, Dayananda, e todos ali no ashram, não é, em jejum, esperando a hora de Dayananda, o mestre daquele ashram, vir jantar. Às 21 horas é que foi servido o banquete, o jantar, e ali Mukunda morrendo de fome. A absorção intensa não me impediu de observar que Dayananda comia distraidamente. Ele estava evidentemente acima de meus prazeres grosseiros. Swamiji, o senhor não estava com fome? Alegremente empanturrado, eu me encontrava a sós com um dirigente em sua sala de estudos. Oh, sim, respondeu ele. Passei os últimos 4 dias sem comer nem beber. Nunca me alimento nos trens, saturados pelas vibrações heterogêneas de gente mundana. Observo rigorosamente as regras chástricas dos monges de minha ordem. Isso aqui, queridos, é muito interessante. Uma das coisas que Yogananda fala também, que no ashram, depois que ele encontrou Silkteswar, os monges, quando iam ao mercado, às feiras, para comprar verduras, é muito interessante isso. Eles compravam pela vibração. Então, por exemplo, em comprar uma cenoura, eles colocavam a mão para sentir a energia da cenoura, a vibração da cenoura. É assim que vocês devem comprar os alimentos, pela energia. Claro que havia um treino espiritual pela própria prática da meditação, da sensibilidade, de sentir a energia das coisas. Então eles sentiam a energia do alimento que estavam comprando, não compravam se a energia não fosse boa daquele alimento.
E outra coisa, as cozinhas nos ashrams, quem vai para a cozinha? Os mais iluminados. Os monges considerados mais iluminados é que vão para a cozinha. Quem cozinhava no ashram de Yukteswar? O próprio Yukteswar, o próprio mestre. Ele era um cozinheiro maravilhoso, segundo os próprios discípulos. Exímio cozinheiro. Era ele que ia para a cozinha, porque a vibração, o alimento é energia. Tudo é energia. Então, ter um alimento saudável, com uma boa energia, é fundamental para a nossa saúde, não somente física, mas mental e espiritual. Então, fazer a sua comida em casa, o seu alimento em casa, se você puder, é muito mais saudável, é muito mais sátrico, com a sua energia. E ele continua. Certos problemas da organização de nosso trabalho permanecem em minha mente. Isso é o Dayananda falando para o Mukunda, futuro Yogananda. Esta noite negligenciei meu jantar. Para que pressa? Amanhã tratarei de fazer uma refeição mais completa. Ele riu alegremente. Minha vergonha era tanta que me sufocou, mas o torturante dia que eu passei não era tão fácil de esquecer. Arrisquei outro comentário. Swamiji, sinto-me confuso em seguir suas instruções. Imagine que eu nunca peça e que ninguém me dê comida. Morrerei de inanição. Pois então morra, disse Dayananda. O conselho alarmante explodiu no ar. Morra, se preciso for, Mukunda. Jamais acredite que você vive pelo poder do alimento e não pelo poder de Deus. Ele que criou toda forma de nutrição, ele que concedeu o apetite, inevitavelmente providenciará a manutenção para o seu devoto. Não imagine que é o arroz que o sustenta, nem que o dinheiro ou os homens garantem sua subsistência. Queridos, isso aqui é exatamente o que Jesus falou para Satã, Maia personificado, quando Jesus teve fome. Satã diz, você não é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus respondeu? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Energia. Pelo bulbo raquidiano, a boca de Deus, fisiologicamente falando, é atrás do pescoço. Onde está o bulbo raquidiano? O bulbo raquidiano é uma árvore dentro do ser humano invertida. É a árvore do Jardim do Éden, invertida no ser humano, que é responsável, inclusive, por nossa respiração. É essa árvore dentro de nós que controla a energia prânica, o prana, a energia vital, que é a palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Na verdade, entra, né, pela boca de Deus, que é atrás do pescoço, bulbo raquidiano. Não imagine que é o arroz que o sustenta, nem que o dinheiro ou os homens garantem sua subsistência. Poderiam eles ajudar se Deus lhes retirasse o sopro da vida? O Rua, o sopro da vida é o Rua, e Deus soprou nas narinas de Adão. O Rua, para os judeus, para nós no yoga, é o Prana. O prana é a energia vital, a energia da vida. Eles são apenas seus instrumentos. É por alguma habilidade sua que a comida é digerida em seu estômago? Use a espada de seu discernimento, Mukunda. Corte os elos dos agentes intermediários e perceba a causa única, Deus. É interessante que a forma como Dayananda falou a Mukunda, a Yogananda, futuro Yogananda, é muito semelhante à forma como o próprio Yukteswar no futuro viria a falar. Neste capítulo ainda veremos Yukteswar quando Yogananda o encontra, e Yukteswar muito doce, muito amoroso com Yogananda, mas ao longo dos anos, na verdade no primeiro dia, como veremos mais à frente,
Yukteswar já começou a mostrar o seu lado Gyani, não é? Porque existe uma diferença entre os yogis. Os bhaktas são os amantes de Deus, bhakti yoga, devoção, são os amantes de Deus, são mais amorosos. Os gyanis, os sábios de Deus, são mais austeros. Eles, como Yogananda também dizia, eles não têm papas na língua. Eles são mais austeros. Eu não sei se Dayananda foi um Gyani, mas parece que foi. Assim como Yukteswar também, um Gyani Yogi. Senti suas incisivas palavras entrarem até a medula dos ossos. Desvanecia-se em mim a secular ilusão de que os imperativos do corpo suplantam os da alma. Inclusive, um dos lemas que Yogananda trouxe mais tarde para a organização que ele fundou, a Self-Realization Fellowship, é provar a superioridade da mente sobre o corpo e a superioridade da alma sobre a mente. A mente é superior ao corpo e a alma superior à mente. Mas nós invertemos, né? Como invertemos isto? Como o ocidental inverte isto? Ai, estou com dor aqui no dedinho, estou com dor ali, estou com fome, estou com frio, colocando sempre o corpo em primeiro lugar, em vez de treinar a mente para ser mais forte, mais resistente. Isso é titiksha, resistência mental, poder mental sobre o corpo. Nós permitimos que o corpo nos domine, que o corpo nos escravize. Isso não é yoga. O yogi tem de ter o domínio sobre o corpo. Você não é o corpo. São Francisco de Assis, o doce São Francisco de Assis, às vezes afirmava para o seu próprio corpo, o irmão corpo, providenciar, ele gritava, providenciarei para que não escoiceis, ó asno, gritando para o próprio corpo. E Yukteswar dizia, não dê ao corpo mais do que um osso, ou seja, dê ao cão apenas um osso, ou seja, cuide do corpo sem exagero, sem exagero. Não deixe que o corpo e os sentidos o escravizem, senão você não será um yogi. Provar a superioridade da mente sobre o corpo e da alma sobre a mente. Titiksha. Tomar banhos frios de vez em quando faz parte desse treino. Tomar banhos frios, tomar água morna faz bem para a saúde. Ah, é ruim tomar água morna. Então, você não está agindo como um yogi. Acelera o metabolismo tomar água morna. É bom para a saúde. Os mestres, tanto no yoga quanto no cristianismo, às vezes colocam cinzas no alimento para tirar o sabor do alimento. Não ter alimentos muito saborosos. Para o quê? Para praticar o quê? A introspecção dos sentidos, do paladar, no caso. Pratyahara, recolhimento dos sentidos. Porque se os telefones sensoriais estão muito voltados para fora, jamais realizaremos Deus. Jesus deixou claro, o reino de Deus está dentro de vós, e não fora, mas dentro. Então, se nós não internalizarmos os sentidos como a tartaruga, como Krishna afirmou, recolham os membros para dentro do casco como a tartaruga, Pratyahara, não realizamos o absoluto, o reino de Deus dentro de nós, o paraíso portátil, como afirmava Yogananda. Naquela hora e lugar, provei a total suficiência do Espírito. Em quantas cidades estrangeiras em minha vida posterior, de incessantes viagens, aqui na América, não é? Lá nos Estados Unidos, tive a ocasião de comprovar a utilidade desta lição, aprendida num eremitério de Benares, na Índia.
O único tesouro que viera comigo de Calcutá era o talismã de prata do Sadhu, legado a mim por mamãe. Lembram-se do talismã? Existe uma live aqui no canal do Betinho, a Era do Avatar, sobre o talismã. Revejam as lives anteriores que eu falei a respeito desse talismã de prata que ele se materializou nas mãos da mãe de Mukunda, da mãe de Yogananda, e esse talismã foi dado a Yogananda depois de uma certa idade, conforme pedido por um mestre. E depois esse talismã se desmaterializou no tempo devido, quando já não cumpria mais o seu papel. Guardando-o durante anos, eu o tinha cuidadosamente escondido no quarto do ashram. Para renovar minha alegria com o testemunho do amuleto, certa manhã abri a caixa trancada. A fechadura estava intacta, mas o amuleto havia desaparecido. Com pesar, rasguei seu invólucro para ter certeza total. De acordo com a previsão, o amuleto desaparecera no éter, de onde o Sadhu o fizera vir. Meu relacionamento com os seguidores de Dayananda piorava cada vez mais. Os residentes se indispunham comigo, feridos com meu decidido isolamento, porque lá, como falei, eles não meditavam no ashram de Dayananda. E ele queria meditar. O caminho de Yogananda era a Raja Yoga, a meditação. Aderindo rigorosamente à meditação no verdadeiro ideal, e por ele eu tinha deixado a casa e todas as ambições mundanas. Eu atraía críticas superficiais de todos os lados. Dilacerado pela angústia espiritual, entrei certa madrugada no sótão, resolvido a orar até que uma resposta me fosse concedida. Misericordiosa Mãe do Universo, ensina-me tu mesma, através de visões ou através de um guru enviado por ti. Horas decorreram sem que minhas súplicas pontilhadas de soluços obtivessem resposta. De súbito, eu me senti como se fosse erguido corporalmente a uma esfera ilimitada. Teu mestre chega hoje. Uma divina voz feminina veio de todas as partes e de parte nenhuma. Isso é muito interessante. Uma divina voz feminina, ou seja, a mãe divina falando com ele, veio de todas as partes e de parte nenhuma. Exatamente aquilo que a física quântica afirma nos dias atuais. Tempo e espaço, e que o texto inclusive fala no livro, no seu pequeno livro, A Ciência Sagrada, que tempo e espaço são pura maya, ilusão. Então, não existe tempo, não existe espaço. A voz de Deus, da Mãe Divina, vem de todos os lugares, é de lugar nenhum. A sublime experiência foi interrompida por um grito vindo de lugar definido. Um jovem sacerdote, apelidado Rabu, chamava-me da cozinha, que ficava no andar de baixo. Mukunda, chega de meditação. Preciso de você para fazer umas compras. Se fosse outro dia, eu teria provavelmente respondido com impaciência. Agora enxuguei meu rosto inchado pelo pranto e mansamente obedeci ao chamado. Juntos, Rabu e eu saímos para um distante mercado na seção Bengali de Benares. O inclemente sol indiano ainda não estava no zênite, isso é verdade. Eu estive em 2016 em Calcutá. Meu Deus, que calor, insuportável, muito quente. O sol indiano ainda não estava no zênite enquanto fazíamos nossas compras nos bazares. Íamos abrindo caminho através da colorida miscelânea de donas de casa, guias, sacerdotes, viúvas trajadas com simplicidade, brahmanes
com ar de dignidade e ubico os touros sagrados. Enquanto Rabu e eu prosseguíamos, voltei a cabeça para examinar uma viela estreita e insignificante. Um homem de aspecto crístico, com as vestes de cor ocre dos suames, permanecia imóvel no fim da viela. Essa imagem que nós estamos vendo aqui de Yukteswar, com esta roupa ocre, essa barba. Na época aqui ele ainda tinha 55 anos de idade, não sei se ele já tinha cabelos brancos. Vamos ler mais à frente o que Yogananda diz. Mas era esta imagem, roupa ocre, esta barba, esse cabelo, em uma viela, ele caminhando com Rabu, seu amigo do Ashram, e ele é atraído para uma viela. Ele olha na viela e vê este homem de aspecto crístico parado ali naquela viela. Pareceu-me de uma familiaridade ao mesmo tempo instantânea e antiga. Por um momento, meu olhar ávido demorou-se nele. Então a dúvida me assaltou. Você está confundindo este monge errante com alguém conhecido. Pensei. Sonhador, continue seu caminho. 10 minutos depois, senti em meus pés uma dormência pesada, como se tivessem virado pedra. Eles eram incapazes de me levar adiante. Laboriosamente dei meia volta. Meus pés reconquistaram a normalidade. Voltei-me na direção oposta. De novo, o curioso peso me oprimiu. O santo está me atraindo magneticamente. Com este pensamento, empilhei meus pacotes nos braços de Rabu. Ele observara assombrado minhas peripécias com os pés e agora estourava em gargalhadas. Que deu em você? Ficou louco? Um tumulto de emoções impediu qualquer resposta. Silenciosamente corri dali, voltando sobre meus passos como se estivesse calçado com asas. Cheguei à estreita viela. Meu rápido olhar descobriu a tranquila figura que olhava firmemente em minha direção. Alguns passos ansiosos e eu estava a seus pés. Gurudeva, sua face divina era aquela que eu tinha visto em milhares de visões. Os olhos de Alcione, numa cabeça leonina com barba em ponta e mechas de cabelo flutuante, haviam frequentemente assomado na escuridão de meus devaneios noturnos, penhores de uma promessa que eu não compreendera inteiramente. Você que é meu, você veio a mim. Meu guru pronunciou estas palavras repetidas vezes em Bengali, com a voz trêmula de alegria. Quantos anos esperei por você! E então nos unimos no silêncio. As palavras nos pareciam grosseiras e supérfluas. A eloquência fluía em cântico insonoro do coração do mestre ao discípulo, com uma antena de incontestável percepção interior. Senti que meu guru conhecia Deus e me levaria até ele. A obscuridade desta vida desvaneceu-se numa frágil madrugada de lembranças pré-natais. O tempo é um drama. Passado, presente e futuro são suas cenas cíclicas. Esse não era o primeiro sol a me encontrar prostrado ante aqueles santos pés. Com minha mão na sua, meu guru levou-me à sua residência temporária, na seção Rana Mahal da cidade. Sua figura atlética se movia com passo firme, alto, ereto, naquela época com 55 anos. Era ativo e vigoroso como um jovem.
Seus olhos escuros eram grandes, belos, de sabedoria insondável. O cabelo levemente ondulado suavizava a face de marcante poder. A força mesclava-se sutilmente com a gentileza. Enquanto nos aproximávamos do terraço de pedra de uma casa com vista para o Ganges, ele disse afetuosamente: Eu lhe darei meus eremitérios e tudo quanto possuo. Senhor, respondeu Yogananda, vim para obter sabedoria e a realização divina. Estes são, de seus tesouros, os que busco. O rápido crepúsculo indiano já tinha cerrado metade de sua cortina quando meu mestre retomou a palavra. Seus olhos concentravam insondável ternura. Dou-lhe meu amor incondicional. Preciosas palavras. Um quarto de século decorreu antes que eu tivesse outra prova audível de seu amor. A eloquência era estranha a seus lábios, o silêncio condizia com seu coração oceânico. Você me dará o mesmo amor incondicional? Ele me olhou com confiança infantil. Vou amá-lo eternamente, Gurudeva. Parece que essa troca entre mestre e discípulo eterna de amor, esse vínculo eterno de amor, faz parte de todas as tradições. Porque me lembra Jesus perguntando a Pedro: Pedro, filho de João, você me ama? E Pedro respondeu: Sim, Senhor. E Jesus perguntou 3 vezes. Na terceira vez, Pedro ficou triste. Porque Jesus insiste: se eu já disse que eu amo. O amor comum é egoísta, continuou Yukteswar. Sombriamente enraizado em desejos e satisfações. O amor divino é incondicional, ilimitado, imutável. O fluxo do coração humano desaparece para sempre ao toque extasiante do puro amor. E acrescentou humildemente: se algum dia você assistir à minha queda do estado de realização divina, por favor, prometa colocar minha cabeça em seu colo e ajudar-me a voltar ao amado cósmico que ambos adoramos. Pôs-se de pé, então, na sombra que se adensava e guiou-me a um dos quartos no interior da casa. Enquanto comíamos mangas e doces de amêndoas, ele discretamente entremeou em sua conversa um conhecimento íntimo de minha natureza. Fiquei maravilhado com a grandeza de sua sabedoria e seu delicado matiz de inata humildade. Não se lamente pelo amuleto. Lembrando, né, porque ele tinha o amuleto e o amuleto, quando cumpriu a sua missão, desapareceu. Não se lamente pelo amuleto, ele serviu a seu propósito. Como um espelho divino, meu guru captara claramente o reflexo de minha vida inteira, a realidade viva de sua presença. Mestre, é uma alegria que transcende qualquer símbolo. É hora de mudar, disse Yukteswar, visto que está infeliz no eremitério, referindo-se ao eremitério lá de Dayananda. Eu não havia feito referências à minha vida. Elas agora pareciam supérfluas. Entendi por sua atitude natural e despretensiosa que ele não queria manifestações de assombro por sua clarividência. Você deveria voltar a Calcutá. Por que excluir os parentes de seu amor à humanidade? Sua sugestão me consternou. Minha família andava prevendo meu regresso, apesar de eu não ter respondido a nenhuma das súplicas feitas por carta. Deixem o jovem pássaro voar nos céus metafísicos, comentara Ananta. Ananta era o irmão mais velho de Yogananda. O Ananta, ele tinha uma predisposição para o ateísmo, ele era um tanto quanto cético. Depois foi convertido pelo próprio poder
de Yogananda, e ele sempre dizia que Yogananda era como um pássaro, que um dia suas asas seriam cortadas, era a previsão de Ananta, que falhou, obviamente. Suas asas vão se cansar na densa atmosfera, dizia Ananta. Ainda o veremos precipitar-se de volta a casa, fechar o leque das asas e humildemente pousar no ninho da família. Com esta desalentadora imagem bem viva em minha mente, eu estava resolvido a não fazer nenhuma arremetida na direção de Calcutá. Senhor, não voltarei para casa, mas eu seguirei a qualquer parte. Por favor, dê-me seu nome e endereço. Ou seja, Yogananda sabia que o caminho dele não era com Dayananda, com o mestre Dayananda, mas com Yukteso. Yukteso era o seu mestre. Mas ele também não queria retornar para a casa do pai. Senhor, não voltarei para casa. Por favor, me dê seu nome e endereço. Swami Sri Yukteswar Giri. Meu eremitério principal fica em Serampore, na Highgate Lane. Estou aqui em visita à minha mãe por apenas alguns dias. Veja aí mais uma vez o lado humano do próprio Yukteso, visitando a mãe dele. Para quem não sabe, Shankara, Adi Shankaracharya, fundador da Ordem dos Swamis, ele criou o voto, não é, de que o monge, o celibatário, o brahmachari, ele deve se desligar da família. É a mesma coisa que ocorre nos monastérios cristãos e budistas. O monge, quando faz o voto de renúncia do mundo, ele renuncia à família. Mas Shankara, o grande Adi Shankaracharya, como lemos na biografia de Shankara, quando soube que sua querida mãe havia falecido, ele estava longe da casa da mãe, Shankara retornou à casa da mãe e, originando chamas, fogo de suas próprias mãos, Shankara cremou o corpo de sua mãe amada, com fogo originado das mãos, energia vital originada das mãos de Shankara, em amor à mãe. O lado humano, né? O avatar possui o seu lado humano. Estou aqui em visita à minha mãe por apenas alguns dias. Admirei-me no intrincado jogo de Deus para com seus devotos. Serampore dista somente 20 quilômetros de Calcutá. E naquelas regiões, entretanto, eu nunca vislumbrara meu guru. Ele andava por ali, inclusive quando estive lá. Realmente, Serampore é pertinho de Calcutá, é muito perto de Calcutá. E ele andava por ali, mas nunca havia se dado de cara com Yukteso. Somente na hora certa, quando a lei do karma permite, é essa hora, é neste momento. Não adianta, você pode morar ao lado de seu mestre, ao lado de seu guru, e não ter conhecimento disto. Para que nosso encontro se desse, tivéramos que viajar à antiga cidade de Kashi, Benares, santificada pela lembrança de Lahiri Mahashai. Também os pés de Buda, Shankaracharya e muitos outros Cristos e Yogis haviam abençoado aquele chão. Você virá a mim em 4 semanas. Pela primeira vez, a voz de Yukteso era severa. Ou seja, Yukteso começava a mostrar o seu lado Gyani. Por que isso? Os Bhaktas são amorosos, os Gyanis são austeros, são severos em sua educação, porque eles amam. Porque eles amam. Amam de tal forma seus discípulos, amam de tal forma a humanidade e sabem que o ego tem de ser queimado no fogo da disciplina. E somente quando o ego é dissolvido no fogo do amor da disciplina é que realizamos Deus, é que alcançamos moksha, a libertação.
Então, os guianes, os sábios iluminados, são severos porque amam. A severidade não significa ódio, não significa maldade, perversidade, não. Um santo, às vezes, pode ser severo, como São Francisco de Assis foi algumas vezes com seus discípulos. Quando é necessário ser severo, o mestre se torna severo. Por amor, para disciplinar, para queimar o ego no fogo da disciplina. Agora que lhe comuniquei meu afeto eterno e expressei minha felicidade em encontrá-lo, isso esse texto ainda falando. Você fica à vontade para desconsiderar meu pedido, sem papas na língua. Da próxima vez que nos encontrarmos, você vai ter que reavivar meu interesse por você. Não o aceitarei tão facilmente como discípulo. Precisa haver total entrega. Despojar-se totalmente de seu ego, de seu eu. É isso que, traduzindo, né, em outras palavras, o que o texto quis dizer. Pela obediência ao meu rígido treinamento. Inclusive, Yogananda, quando chegou aos Estados Unidos, ele dizia: o meu pai tinha uma educação severa. O meu irmão mais velho, Ananta, tinha uma educação com os irmãos mais novos, espartana. O meu mestre, Suyukteswar, com seus discípulos, tinha uma educação drástica. Ele arrancava, eu sentia que ele arrancava cada dente infeccionado de meu ego. E como sou grato por ele hoje, porque graças a isto Yogananda realizou Deus. Ele, em verdade, já conhecia Deus desde pequenino, mas há aí um mistério que só iremos compreender na eternidade, como o próprio texto dizia. Às vezes os avatares eles vêm, como foi o caso do Buda, de Siddhartha Gautama, levam uma vida comum, totalmente humana. Buda, Siddhartha Gautama, cresceu, se casou, teve filho, até que chegando a uma certa idade, ele despertou e saiu dali. Ao ver o sofrimento, as três formas de sofrimento, ele resolveu buscar a iluminação. Mas antes disso, ele viveu uma vida bastante humana, como príncipe, em 3 castelos, que seu pai Suddhodana construiu para que ele não visse o sofrimento. O Senhor Buda, futuro Buda, Siddhartha Gautama. Guardei silêncio obstinado. Meu guru rapidamente captou minha dificuldade e disse: acha que seus parentes vão rir de você? Não voltarei. Olha aí a personalidade forte de Mukunda. Ele havia acabado de encontrar o seu mestre Yukteswar, mas ele tinha também uma personalidade forte. E o mestre dizendo a ele: volte para a casa de seus pais, de seu pai. E ele: não voltarei. Voltará em 30 dias, disse Yukteswar, já ralhando com Mukunda. E Mukunda diz: nunca. Com a tensão da controvérsia ainda no ar, inclinei-me reverentemente a seus pés e parti. Ao caminhar na escuridão da meia-noite, de volta ao eremitério de Dayananda, eu me perguntava por que o encontro miraculoso havia terminado com uma nota desarmônica. Os 2 pratos da balança de Maia, que equilibram toda alegria com uma dor. Esse é o mundo de dualidade no qual vivemos. Alegria, tristeza, saúde, doença, vida e morte, bem e mal. É o reino da dualidade. É por isso que Jesus afirmou: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo, este reino de dualidade. Ele acabara de encontrar o seu guru, o seu mestre, cheio de amor pelo mestre, e saiu dali com uma nota desarmônica, porque o mestre queria que ele retornasse à casa de seu pai, e ele não queria retornar à casa do pai.
Meu jovem coração não era ainda maleável aos dedos transformadores de meu guru. Na manhã seguinte, notei hostilidade crescente na atitude dos membros do eremitério. Invariavelmente, eles cravaram com rudes pregos os meus dias. 3 semanas decorreram, porque eles não gostavam de Yogananda lá no ashram de Dayananda, porque Yogananda, Mukunda, né, ainda não era Yogananda. Não tinha o nome monástico de Yogananda ainda, era Mukunda. Gostava de meditar, e lá eles não praticavam a meditação. 3 semanas decorreram. Dayananda, então, saiu do ashram para assistir a uma conferência em Bombaim. O inferno desabou sobre minha desventurada cabeça. Mukunda é um parasita, aceitando a hospitalidade do eremitério sem retribuir adequadamente. Ao ouvir esse comentário, lamentei pela primeira vez haver obedecido à solicitação de devolver meu dinheiro ao papai, porque o seu pai, Bhagabhat, sempre enviava dinheiro a eles, mesmo sabendo que ele estava no eremitério, né, no ashram, como um monge. O pai sempre enviava dinheiro e o Dayananda disse a ele: devolva esse dinheiro para o seu pai, porque aqui você não precisa desse dinheiro. Com o coração pesado, procurei meu único amigo, Jitendra. Jitendra foi um grande amigo de Mukunda, que inclusive foi com ele, estava com ele lá no ashram de Dayananda. Vou-me embora. Por favor, transmita minhas respeitosas desculpas a Dayananda quando ele voltar. Partirei também, disse Jitendra. Minhas tentativas para meditar aqui foram tão infelizes quanto as suas. Jitendra falou com determinação. Encontrei um santo semelhante a Cristo. Vamos visitá-lo em Serampore, eu disse a Jitendra. E assim o pássaro preparou-se para fazer uma perigosa arremetida perto de Calcutá. E terminamos o capítulo 10 da autobiografia de um yogi. Betinho. Muito bonita essa história a narrativa de Yogananda, né? Muito poético, muito bonito. Me perdoe A pela energia leitura, dessa. mas esta parte, este capítulo eu tinha que ler, porque o encontro dele com o próprio guru dele, que é meu paranguru, né? E o texto, eu sou discípulo de Yogananda e Yogananda é o meu guru. E o texto é paranguru, é como se fosse o avô, né? Dentro da senda, dentro da linhagem, né? Então eu tinha que Amparada. ler, não podia falar com as minhas palavras, tinha que ser ele mesmo, o próprio mestre. Engraçado, eu procurei aqui a live que fala sobre talismã, mas não achei. Eu acho que foi uma live que você fez ainda sobre na infância dele, É, que você tem, citou. É, eu na posso. primeira live. Acho que foi na primeira Tem. live que você citou isso. Deixa eu ver aqui. Agora, assim, eu não vou recordar exatamente qual é, mas deixa eu ver se eu consigo, se eu encontro aqui. É difícil, né? A É, infância e porque são juventude. muitas, né? Acho que foi infância e juventude de Yogananda. Você falou sobre isso. Ah, não, aqui está fala sobre Swami Tigre, né? Bom, depois tem que ver com calma, né? Eu acho, se eu não me Ah, engano, ah, Betinho, foi a live sobre a ciência da Kriya Yoga, mas não estou bem certo. pode ser, pode ser. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pela maravilhosa aula que você nos trouxe mais uma vez. Eu que agradeço Pessoal, sempre, Betinho. a nossa queridíssima audiência aqui agradece muito pelos comentários, que todos eu vou mandar para você. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer os que estiveram presentes aqui conosco, que deixaram o seu comentário, sua saudação. Foi a Maria Barreto, o casal Denise e Sérgio Maia, a Cira Lígia, a Bruna, 414, Verita Sai,
a Tereza Amiden, o André Goring, Aldira Pessoa, Selma Barreto, Carlos Augusto, Tati Mendonça, Moisés Antônio Torres, nosso irmãozinho lá do Saibaba, a Márcia e o Mário Lúcio Silva, o professor Mário Lúcio Silva, que conseguiu entrar aqui para nos honrar com a presença dele. Agradecemos a todos eles e agradecemos também, já de antemão, aqueles que ainda chegarão aqui à live em forma de vídeo, daqui a pouco, e verão conosco e terão essa experiência maravilhosa. A Aldira está dizendo aqui, acompanhei a leitura pelo livro. Excelente explanação, foi maravilhoso. Ela tem um livro, né? Ela pôde... Maravilha. Ela pôde acompanhar, isso é muito legal. Você junta a percepção auditiva com a percepção visual. Né? É verdade. É isso aí, meus caros. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos. Alexandre, eu vou deixar agora você aí se despedir do pessoal para a gente terminar a nossa live, que já está com 1h20. Só gratidão, Betinho. Só gratidão. Terminou o capítulo. Agora continuemos os próximos capítulos. Os próximos. Gratidão profunda a você, ao seu canal, né, a Satya Sai Baba, por essa oportunidade. Gratidão a cada um que está sempre aqui acompanhando. O seu canal é muito importante, é fundamental, na verdade. Não é nem importante, ele é fundamental, Betinho. Porque falta espiritualidade no mundo. O mundo está precisando de espiritualidade, então é fundamental um canal como esse. Você me dá a oportunidade de citar que o universalismo, esse sentido de respeito e amor e reconhecimento por todas as formas de religião, todas as tendências religiosas, esse universalismo também passou a ser uma missão do canal, em promover o universalismo, promover nas pessoas o respeito pelas religiões diversas. Por exemplo, nós somos devotos de Sai Baba, muitos aqui, estamos ouvindo você falar de Yogananda. Alguns discípulos de Yogananda possivelmente possam assistir a live sobre Espiritismo, ou sobre Sai Baba, ou sobre Umbanda, ou sobre Yoga, e assim a gente vai não só levando conhecimento, mas exercitando as pessoas, nossos queridos amigos que nos veem, nossos irmãos, a essa prática, né, levando a essa prática do universalismo, que não é fácil. Não é fácil. Isso, ou você nasce, ou você tem que aprender e treinar muito para você ter esse estado de essa relação com as demais, com as opiniões, com as visões diversas. Você sabe disso, e todos que estão aqui devem saber. Então, o canal também dá esse tipo de contribuição, o que me deixa muito feliz, porque eu sempre pensei assim, e o que me atraiu em Sai Baba foi justamente essa orientação dele em direção ao universalismo, ao respeito a todas as religiões, a todas as expressões religiosas. Como ele diz, as formas de Deus são várias, mas o Deus é único. Não é? É isso aí. Exatamente. Fico muito feliz. Nós temos um grupo de... Nós temos um grupo de pessoas em uma sala. Né? Só A, B ou C podem falar, os outros não podem. Fica estranho, né? Então todos têm que ter a oportunidade de se expressar, né? Porque quando nós falamos cada um a sua vez, nós damos uma visão que percebemos que não é a visão total, mas a soma, a contínua soma das percepções, das mensagens, das orientações, dos livros, discursos, etc., vão nos aproximando da verdade absoluta. Exato. Não é alcançado de imediato. Minha gente, uma boa noite a todos. Muito obrigado pela participação de vocês todos. A gente sente a energia aqui nesse satsang maravilhoso. E até a próxima. Com o Alexandre, com a continuação da autobiografia,
e com os demais convidados nossos, falando sobre assuntos diversos. Gratidão. Namastê, Om Namastê. Sairam, uma boa noite a todos. Muito obrigado.